Olá, bom dia, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando mais uma live e essa atividade nós vamos conversar sobre as questões religiosas, chamado grupos filosóficos religiosos que nós temos no continente asiático. Que Deus possa estar presente com vocês e possamos ter esse dia abençoado por Deus. Vamos iniciar a nossa atividade através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 91, 92 e 93. Que eles possam receber a tua paz, o teu amor, as tuas bênçãos que vêm dos altos céus e possam sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles. Fica com eles e, ao ter esse conteúdo desse dia, possamos entender e ser iluminados por ti para o mesmo. Fica com cada um deles nesse dia, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente trabalhar sobre o assunto desse dia. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos compartilhar a tela com vocês. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre as questões do mundo chamado religiões filosóficas da Ásia, né? E nós estamos já na semana do dia 21 ao 24 de 2020. 21 a 24 de 9 de 2020. Então, vamos lá? Então, você já fez a sua matrícula e Cantar para Salvar, União Sul Brasileira 2020. Religiões filosóficas do continente asiático. Essa nossa nona live do dia 23 de agosto de 2020. Vamos hoje falar sobre o mundo shintoísta. Então vamos trabalhar sobre esse contexto na aula de hoje, shintoísmo. O shintoísmo, né, se você sabe escrever em japonês, ali está escrito, né? E a tradução e a fala seria Shinto. É o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses, considerado também uma religião pelos estudiosos ocidentais. A palavra Shinto, caminho dos deuses, foi adotado do chinês escrito, que você pode observar ali, através da combinação de dois kanjis e sim, que significa deuses ou espíritos, originalmente da palavra chinesa sen, e to, ou do, que significa estudo, ou caminho filosófico, originalmente da palavra chinesa tao. Os termos imatao, kotobá e kami ou mishi, kami no mishi, costumam ser usados de maneiras semelhantes e apresentam significados similares. Como você pode observar, shintoísmo também é o quê? É uma religião filosófica politeísta, porque temos o quê? Vários, significa o quê? Deuses ou espírito. Então, essa combinação de deuses e espíritos, nós falamos, então, o mundo politeísta, e no caso, o shintoísmo. O shintoísmo nos diz o seguinte: ele foi originado no Japão, conforme nós observamos no texto anterior, no século VIII, sistematizada na literatura japonesa e fundamentadas na tradição imperial, principalmente porque foi originado no mundo japonês. Quais são os principais rituais que o shintoísmo apresenta? Eles apresentam o quê? Culto à natureza. Então, montanhas, áreas florestais,
áreas verdes, eles cultivam muitas árvores e áreas verdes no geral, rios, córregos, mares, até o próprio vento, né, o ar, tudo que está incutido na natureza, eles fazem o seu momento de adoração. E aos seus ancestrais, constitui os principais o quê? Rituais ao shintoísmo. Esses ancestrais, eles são voltados exclusivamente para as pessoas que viveram nesse mundo e morreram. Então, para o mundo shintoísta, que foi originado no Japão, a cultura deles é cultuar a natureza e os seus próprios ancestrais. Eles buscam, o que eles buscam o mundo shintoísta? Né? O mundo shintoísta vai buscar a harmonia do ser humano com as energias. E essas energias, elas são o quê? Originadas totalmente do mundo da natureza. Água, ar, vento, montanhas, florestas, rios, tudo que está voltado à natureza, eles têm como fonte de energia, né? O fogo, etc. Representados pelos kamis, presentes nos diversos elementos, né? E fenômenos da natureza, até que se atinja a pureza espiritual. Por isso que o shintoísta, eles preservam muito bem o quê? A sua própria natureza. Porque isso estão o quê? Atingindo a pureza espiritual no mundo shintoísta. E aí, ao alcançar essa pureza espiritual, estão em harmonia, estando representados pelos kamis, que são essas divindades, eles alcançam a pureza espiritual deles. Cultos rituais. O shintoísmo caracteriza-se pelo culto à natureza, como já foi colocado no texto anterior. A natureza como rios, mares, córregos, lagos, montanhas, a própria terra, né, onde é cultivado, parques, áreas florestais, áreas verdes, o ar, né? Os fenômenos caracterizados pela própria atmosfera são o quê? Tudo isso é voltado para a natureza. E eles cultuam toda essa questão sobre a natureza. E os antepassados? Antepassados são o pai, a mãe, os avós, a família que já morreram e que não fazem mais parte do cotidiano diário deles, que já estão no antepassado. E então eles também cultuam essas pessoas que já morreram e que já se passaram. Por isso que o mundo shintoísta, que foi originado pelo mundo japonês, essa questão filosófica, religiosa, shintoísta é mundo politeísta, por causa que vão cultuar a natureza, aqueles elementos todos que citei, e também os antepassados. E, olha, você pode observar, ali eu coloquei para vocês, entre parênteses, quais são os elementos da natureza que flutuam muito, né? As montanhas, né? O Monte Fuji, por exemplo, rios, relâmpagos, ventos, ondas, árvores, rochas, tudo isso são elementos da natureza. Por exemplo, quando você fala em ondas, você sabe que ali nessa região do Japão ocorre, por exemplo, ondas elevadas que poderão o quê? Destruir grande parte da região. Então, eles, quando observam que essas ondas estão elevadas, elas cultuam a natureza para que essas ondas possam o quê? Ficar amena para não destruir a própria região, por exemplo. Então, no Japão, temos esses problemas relacionados a terremotos e maremotos. E esses elementos da natureza, eles cultuam para que os deuses do mundo shintoísta possam estar o quê? Calmos para não ocorrer a destruição. Por isso que eles cultuam constantemente a questão religiosa deles. Shintoísmo nos diz o seguinte: na era Meiji, na Segunda Grande Guerra Mundial, foi considerada a religião oficial do Estado para o Japão nesse período da era Meiji, shintoísmo do Estado. Mas, atualmente,
são considerados shintoístas todos que praticam algum ritual de forma isolada ou paralela a outra religião. Então, essa era Meiji, que nós tivemos nesse período, até a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos no Estado a religião propícia chamada Shintoísmo. Mas esse shintoísmo se misturou com budismo, se misturou com taoísmo, né, com confucionismo e também com as doutrinas cristãs. Então, o que acontece? Atualmente, então, o shintoísmo é vista como um grupo filosófico religioso do mundo japonês, mas não como uma religião oficial quando era na era Meiji. Shinten. No Shinten é um livro sagrado deles e encontra-se o quê? As orientações religiosas, porém, esses livros sagrados, entre aspas, não são considerados de origem sobrenatural. Ou seja, tudo que está escrito nesse livro, que se pode observar através do mouse que estou passando aqui, nessas páginas, são livros chamados Shinten, mas não é de origem sobrenatural. Ou seja, esses livros foram o quê? Escritos por pessoas que já conviveram, que já viveram nessa terra e que deixaram suas experiências, né? Deixaram os seus trabalhos, os seus aspectos de vivência do mundo. Então, eles deixaram retratado no livro Shinten, que, entre aspas, não é considerado um livro sobrenatural, porque não foi escrito por divindades, né? E sim por pessoas que já viveram e deixaram suas próprias experiências. Nesse local você pode observar o templo voltado para o mundo shintoísta. E você pode observar que esse templo foi construído numa localidade em que nós temos áreas montanhosas, como você pode observar aqui, né? Nós temos área montanhosa, que você está observando. Temos uma área de concentração de áreas verdes. Temos a presença de áreas de água. Então, olha só, você pode observar que essa estrutura do mundo shintoísta, ao ser construído esse templo, olha o templo deles, é só assim, dessa forma, né? Esse monumento foi construído aonde? Em local voltado para o culto à natureza, região de atividades verdes, parques florestais, a presença de água, a presença de terra e a presença de montanha. Aqui nós temos 4 elementos: água 1, 2 terra, 3 vegetação e 4 montanhas, né? Os cultos às suas próprias divindades. Esse é um monumento que foi mostrado, que significa um santuário. Em geral, os santuários shintoístas são construídos em ambientes rodeados, como se viu, por árvores, como eu mostrei no desenho na foto anterior, por águas, por montanhas e algum significado religioso. Então, esses são significados religiosos que nós vimos na figura anterior. E como árvore, como água, como terra, como montanhas, tem o seu aspecto significativo religioso, no qual o mundo religioso, filosófico, shintoísta, assim eles creem. Aí você pode observar na mesma figura, quando essas águas elas vão ter a maré alta ou a maré baixa, naquela figura anterior que eu mostrei, foi a maré baixa e agora a maré alta, a água toma então toda a posição nessa localidade. Você vê lá no Japão, como o shintoísmo, como está escrito lá no Shiten, que não é um livro sagrado, né? Entre aspas, como foi citado, porque eles têm lá no Japão outras seitas religiosas, tais como 51,2% do Japão é mundo shintoísta. Isso, na era Meiji, todo mundo era shintoísta. Mas, atualmente, 51,2% da população do Japão é considerada shintoísta. Aí nós temos outro grupo de 38,3% formado de budistas. Aí, pintado em verde, 10,2%, outras seitas, como é o caso confucionismo, taoísmo, confucionismo, né? Taoísmo, confucionismo, né? Brahmanismo, são o quê? Outras seitas que temos, por exemplo, no Japão.
e só 0,3% da população japonesa crê na doutrina religiosa do mundo monoteísta, que são chamados cristãos. Então você vê essa proporção. Aqui é um dos templos do mundo shintoísta, né? Aí já é um templo voltado para a presença de pessoas para assistir às atividades que são realizadas cultuando então os antepassados e também a própria natureza, como já foi colocado a natureza, como ar, água, terra, montanhas, vegetações e etc. Aqui dentro dentro daquele tabernáculo, como mostrei para você, onde temos então a presença do culto ao mundo shintoísta. E com seus variados símbolos que você pode observar, uma grande variação e a sua própria estrutura do culto deles. Aqui, por exemplo, você pode observar as festividades que eles realizam, por exemplo, as suas divindades, no caso, para o mundo da natureza e o mundo ancestrais. Aqui também é uma outra festividade para o mesmo, né? Quando temos os dias festivos para o mundo shintoísta. Existem santuários shintoístas em diversos outros países incluídos. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos o mundo shintoísta, no Brasil nós temos, Brasil seria, por exemplo, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Itapecerica da Serra. Temos no Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Países Baixos como a Holanda, entre outros, e está em vias de expansão para a tornar-se uma religião global, especialmente com o surgimento de ramos internacionais dos santuários Shinto. Então, esse é o santuário que você pode observar deles, que nós já formamos, que ele está voltado para terra, água, vegetação e montanhas. Estados Unidos é América, Brasil, América, Canadá, América, Nova Zelândia, Oceania, Austrália, Oceania, e Países Baixos como a Holanda, a Europa. Então você vê que praticamente em todos os continentes do mundo tem. Só ainda o shintoísmo ainda não chegou voltar ainda para a questão do continente africano, já que o continente africano é muito forte a questão da formação religiosa filosófica chamado animistas. Okay? Vamos agora para outro grupo filosófico religioso chamado taoísmo. E taoísmo foi uma filosofia fundamentada no pensamento de Lao Tse, ou Lao Tse, que viveu na China provavelmente entre os séculos sétimo e o quarto. Você vê, ele volta atrás, né, nessa configuração antes de Cristo. E aí nos propõe o seguinte: a humildade, a moderação, a compaixão são o quê? As 3 joias da ética taoísta. Então a pessoa tem que ser humilde, tem que ser moderada e tem que ter compaixão para com todos. Que busca o quê? A longevidade. Essa longevidade é muitos anos de vida nessa terra. Quando você tem essas 3 joias taoístas. E a perfeita harmonia entre o ser humano e a própria natureza. Então você vê que o shintoísmo, que foi estudado anteriormente, e agora o taoísmo, ela tem essa estrutura mostrando que o mundo taoísta também eles preservam a natureza. Então, ao preservar a natureza, você está o quê? Tendo essas 3 joias da ética taoísta, que é a humildade, que é a moderação e é a compaixão. Eles também defendem o quê? Defende-se o controle dos desejos como meio de equilíbrio espiritual. Esses desejos deles é ser pessoas humildes, ser moderadas e ter compaixão com as pessoas que vivem ao seu redor. Eles estão o quê? Em equilíbrio espiritual constantemente. Essa é uma das principais doutrinas filosóficas do mundo taoísta. Aqui você tem a pessoa que formou a própria configuração, né, Lao Tse, e aqui você tem o símbolo deles, né, essa mulher com 7 cabeças. Aqui nós podemos observar 1, 2, 3, 4, porque depois atrás temos mais, né? Você vê que é representada por 4 mãos,
essa figura, e representada por duas pernas, né? Então você vê, ela tem 7 cabeças, 4 braços e 2 pés. E ela, um lado ela está com o dinheiro na mão e outra com a flor de loés ou lis, né? E aí você tem a configuração da estrutura do mundo taoísta. Aqui também eles fazem os seus cultos, né, reverenciando o mundo taoísta. É um dia festivo para o mesmo, então eles usam várias roupas coloridas, né, bem chamativas, e aí eles tocam esses instrumentos, o instrumento de som fechado, né, é um som, não assim um som alarmante, mas um som fechado, cultuando os próprios deuses para o mundo taoísta. E como já vimos, o mundo taoísta é o mundo da natureza, para eles alcançarem a harmonia, para eles alcançarem, por exemplo, a moderação, para eles terem compaixão com as pessoas. Vocês já viram, né, com certeza, esse símbolo do mundo taoísta. O mundo é o símbolo da configuração de uma parte, como você pode observar no mouse, uma parte está em branco e tem uma bolinha escura, o outro lado totalmente escuro com uma bolinha branca. O que significa isso? Então, o dualismo é representado pela combinação ou contraposição dos princípios Yan e Yang, em que um elemento depende do outro, ou seja, o Yin depende do Yang e o Yang depende do Yin. Os dois estão o quê? Conectados entre eles. E aí, Yin e Yang, luz e sombra. Luz solar, sombra, quando temos a presença do Sol. Bem e mal, sempre fazendo o quê? Esse princípio está sempre em contraposição entre eles, masculino e feminino. E aí nós podemos observar nessa configuração, essa figura aqui é chamado Yang, e essa figura aqui nós chamamos de Yin. Então, por exemplo, você vai ver nada voltado para a questão material. Já para o Yin é voltado para a questão material do dia a dia. O Yang significa dia e o Yin significa noite. O Yang significa sol, porque é dia, e aqui significa lua, à noite. O Yang significa masculino, então esse aqui é o masculino, e essa figura é o feminino. Já que tem luz, tem dia, tem então a luz solar, né, a luz do dia. E aqui já é um local de sombra, um local escuro. Aqui, como tem a luz do dia, como tem o sol, nós temos o verão, é quente. E aqui vai ser o frio nessa configuração, o inverno, né? É como eu disse aqui, verão caliente, verão quente, inverno frio. Então, o Yang, sendo masculino, ele é quente por causa da energia solar, já que é fria por causa que nós não temos essa energia. Temos o quê? O Yang está em constante atividade. Já o Yin já é que está em descanso. Aqui a pessoa é mais dura, aqui já a feminina é suave. Aqui o Yang está em sempre constante movimento, e aqui é uma pessoa mais passiva. Agora, quando você junta o Yang com o Yin, né, junta essa porção que você pode observar, essa parte aqui vai se encaixar aqui, e essa parte se encaixa aqui em cima, nós vamos ter o quê? Essa contraposição ligando um processo com o outro, o Yang e o Yin. Esse é o exemplo esse é o enigma da formação do Yang e o Yin para a formação do taoísmo. E o taoísmo, o principal objetivo é a restauração do estado pleno da vida e da consciência, por meio de técnicas de meditação, astrologia chinesa, que é diferente da nossa astrologia, que é usada, por exemplo, no mundo ocidental. No mundo ocidental usa-se 12 elementos, eles usam mais do que 12 elementos da astrologia chinesa. Também eles têm, para alcançar essa meditação, através de artes marciais. Também eles
observam a acupuntura, que é do mundo taoísta, e os estudos que eles estudam voltado para as tradições filosóficas. Essas também são vestimentas utilizadas, você vê lá o exemplo do Yang e Yin, né? Você pode observar essa contraposição, a roupa deles é de festividades para a comemoração, o dia festivo do taoísmo. Aqui são cerimônias que você pode observar que tem várias pessoas. Você vê que essa grande estruturação que nós temos são voltados exclusivamente, né, cobertos, ó, muito ouro, muita riqueza dentro desses santuários que chamamos para o mundo taoísta. Tanto para o mundo shintoísta, nós chamamos também de santuário. Só relembrando, igrejas é o mundo cristão, mesquita para o mundo islâmico, né? Como no caso a Meca. E o santuário, como nós podemos observar, são santuários para esses grupos filosóficos que nós temos o shintoísmo e o taoísmo. Aqui você vê, olha, totalmente, olha só, cobertas essas estátuas, são estátuas grandes, né? São totalmente cobertas e forradas de ouro, tudo que tem ouro em grande composição, né? A flor de lis, como vocês observam com muito carinho. E aqui nós temos, então, os presentes que são doados para as grandes divindades. Essas divindades, como nós colocamos lá, ser moderado, ter compaixão e ter humildade entre eles, né? Então, essa é a doutrina filosófica para o mundo taoísta. Tao Te Ching, ele propôs o seguinte, olha só alguns pensamentos que ele coloca na sua própria estrutura. O caminho que pode ser descrito não é o verdadeiro caminho. O tal caminho, ou esse caminho, coloquei caminho ou o caminho, né? Pode ser dito não da forma usual. O nome que pode ser nomeado não é o nome constante. Ou seja, os nomes podem ser citados, os nomes não usuais. Isso voltado para a questão do grupo de pessoas que são ancestrais, as pessoas que já viveram esse mundo e que já morreram. Então, eles têm um caminho a percorrer. Aqui é o livro sagrado deles, Tao Te Ching, foi proposto por Laozi, e ele propôs, né, Laos Zé, a proposta do pensamento que nós citamos anteriormente para você. E finalizando, vamos à última questão filosófica, religiosa, do mundo asiático, chamado confucionismo. E o mundo confucionismo nós temos, por exemplo, os aspectos religiosos. O estudo da cultura desses países abrange múltiplas áreas do conhecimento. Entretanto, para a geografia, o interesse se direciona para os fatores éticos e religiosos, com base para análise espacial e geopolítica. Como nós estudamos com vocês, nós estudamos o mundo chamado monoteísta, crendo numa só divindade, e o mundo chamado politeísta, crendo em várias divindades. Aí nós fizemos com vocês essa questão voltada exclusivamente para o mundo politeísta, né? Aqui nós podemos observar no rio Ganges, essas pessoas tomando banho para purificação da sua alma. Então todos vão ser rio Ganges e assim participam do mesmo. E aqui também você pode observar uma outra configuração, aqui uma mulher aqui esperando para que ela possa também tomar banho. As mulheres vão de roupa coberta, como você pode observar, e os homens vão dessa forma que você pode observar nessa gravura aqui, ok? E assim nós finalizamos o nosso contexto da aula de hoje. E aí, nós tivemos a oportunidade de estudarmos com vocês nas páginas do livro, da página do capítulo número 9, né? Ásia Geopolítica, sobre a página 170 e 171 e 172, estudamos o mundo chamado
monoteísta, acreditando numa única divindade, que é o quê? O mundo judaico, o mundo islâmico e o mundo cristão. São as três grupos religiosos chamados monoteísta no mundo todo. Depois, nós estudamos lá na página 172, 173, 174, 175, estudamos o mundo hinduísta, estudamos o mundo budista e também nós colocamos mais alguns outros grupos religiosos que terminamos hoje, como confucionismo, taoísmo, né, brahmanismo, são grupos filosóficos que temos no continente asiático. Na próxima aula de geografia, nós iremos corrigir as atividades propostas, aquelas atividades que eu pedi para serem realizadas, e umas não pedi, por causa que nós fizemos tabelas, tabelas de regiões, nós também iremos deixar totalmente corrigido o seu livro. Então, na próxima aula, iremos fazer essas atividades. Que Deus possa abençoar você ricamente e que você possa ter um dia de ricas bênçãos. Que Deus possa estar presente com a turma 91, 92 e 93. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até agora. Ajuda-nos a termos a tua paz, o teu amor, a tua presença nos nossos corações e possamos ser pessoas mais do que vitoriosas no seu grande amor. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Com isso, gente, nós finalizamos a parte religiosa. E nas aulas que vêm, nós vamos falar sobre as correções das atividades. E quero parabenizar os alunos que fizeram as suas atividades do mês de agosto, do mês de setembro, e são atividades avaliativas para o terceiro bimestre. Muito obrigado por tudo e que Deus possa abençoar. Até o próximo encontro. Fui, tchau, tchau.